contra a Rússia. Quando foi em 7 de outubro de 2023, iniciou-se então a guerra de Israel contra o Hamas. Eu fui uma das primeiras pessoas a dizer: temos que estar atentos às guerras, aos países que se envolvem em guerra contra a nação de Israel. Por quê? Porque todo plano escatológico de Deus, tudo que envolve um plano apocalíptico, toda a cronologia profética, toda a vinda do Senhor Jesus, domínio do anticristo, tribulação de 7 anos, milênio, juízo final, tudo isto tem a ver com a nação de Israel. Israel é a nação mais importante e todo o plano de Deus tem a ver com a nação de Israel. O motivo nós sabemos. De lá veio o Messias. Este povo que é o antigo chamado povo hebreu, que de lá desde Gênesis, Deus já dizia que haveria de vir o Messias para poder salvar toda a humanidade. Nenhuma nação em toda a história da humanidade foi tão perseguida como a nação judaica. Nenhuma nação na face da terra nos dá um exemplo de superação como a nação de Israel nos dá esse exemplo de superação. Foi o povo mais sofrido, o povo mais perseguido. Mas quero dizer também, sempre foi e sempre será a nação mais abençoada. Quando foi no dia 13 de junho, Israel invadiu o Irã. Nós sabemos que por trás disso há interesses dos americanos, toda uma estratégia de armamento nuclear, de petróleo, as questões geopolíticas, tudo isso que é as coisas que nós vamos dispensar comentários aqui. Mas aí quando essa guerra durou 12 dias, os Estados Unidos vai soltar uma bombinha lá, já deu o recado dele, né? E acabou a guerra por 12 dias, né? O americano é terrível. Quando Israel invadiu o Hamas, quando o Hamas atacou Israel, e eles iniciaram aquela guerra em outubro de 2023, eu comecei a pregar e logo depois, um mês depois, eu vi nas redes sociais as pessoas falando a mesma coisa, apenas concordando com aquilo que eu estava pregando. E eu dizia o seguinte: esta guerra de Israel e do Hamas é uma guerra difícil. E ela tem tudo a ver com a invasão russa que está profetizada nos capítulos 38 e 39 de Ezequiel. Mas por quê? O que tem a ver? Qual foi o país, o principal financiador do grupo terrorista do Hamas? Você está pensando? Foi Irã. Foi o Irã. E o Irã será um dos principais aliados da Rússia no futuro para invadir Israel. Daqui a pouco você vai entender o
que eu quero explicar para vocês. Os principais aliados de Israel hoje, em caso de uma guerra, são Alemanha, Itália, França, o Reino Unido, que compreende lá a Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, e o maior deles que é os Estados Unidos. Os principais aliados do Irã em caso de guerra são Venezuela, o grupo Hezbollah e Hamas, a Síria, a China, Coreia do Norte, Turquia, Azerbaijão, os armênios, que ficam no continente asiático, e o principal deles, que é a Rússia. Aliado do Irã. Bom, só para você entender um pouquinho. Bom, para que nós possamos dar continuidade e você entender aonde eu quero chegar, é preciso que nós entendamos o seguinte. Vocês conhecem a história de Jacó e Esaú? Aquele irmão que nasceu, o gêmeo que nasceu depois do outro, hoje já nasceu no calcanhar dele, e já brigaram dentro da mãe. Jacó é o atual Israel, são os descendentes, é a nação judaica. Esaú, que é o irmão gêmeo, compõe a parte dos muçulmanos. Eles foram irmãos gêmeos. Os dois eram filhos do casal Isaac e Rebeca, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 25. Ou seja, eles eram netos de Abraão e Sara. Abraão e Sara eram os pais de Isaac. E esses dois irmãos, Jacó e Esaú, eles eram então filhos de Isaac e Rebeca e netos de Abraão. Esaú nasceu primeiro, depois veio logo em seguida, Esaú nasceu primeiro, depois Jacó veio logo em seguida, segurando o calcanhar de Esaú. Os descendentes hoje de Esaú, que são parte dos muçulmanos, eles nutrem um ódio persistente, um ódio terrível contra o povo judeu, contra os israelitas, por várias razões que estão interligadas. A principal delas é uma espécie de rivalidade histórica, envolvendo aquela bênção da primogenitura, lembra? Que Jacó recebeu. Então o que acontece? Esses irmãos, Jacó e o atual Israel, Esaú, que compõe parte dos muçulmanos, todos eles reivindicam os territórios aonde Israel está, que foi lhe dado através a ONU, em 14 de maio de 1948, cumprindo-se aquela profecia lá que diz: porventura pode surgir uma nação em apenas um dia. Israel surgiu em apenas um dia, em 14 de maio de 1948. Então, esses territórios que pertencem a Israel, aonde Israel está, onde está o país, a nação de Israel, tanto Jacó, Israel, como também Esaú, compõe parte dos muçulmanos, reivindica esse território como se fosse heranças suas. E isso tem gerado muitos conflitos no Oriente Médio, de tal forma que nas questões geopolíticas o Oriente Médio é chamado de tupi do mundo. E o conflito que envolve a nação judaica é chamado de guerra sem fim. Ou seja, nunca vai ter paz ali, sempre terá guerra. Resumindo, os árabes, que em sua maioria são muçulmanos, porque nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano também é árabe, eles são irmãos dos israelitas.
Então, quando você vê ali os muçulmanos brigando com a nação judaica, eles são irmãos. O que é que os muçulmanos querem? Que é o que eu vou falar daqui a pouco. Eles querem, em especial, Jerusalém e o Santo Templo, porque para eles é sagrado. Eles querem Jerusalém. Na questão religiosa, isso é importantíssimo, é sagrado para os muçulmanos. Altamente sagrado, é a coisa mais importante para eles. Também para Israel. Então todos eles, árabes, muçulmanos e judeus, eles são o quê? Descendentes de Abraão e reivindicam o território israelense como sendo seus. Até aqui deu para entender, né? Beleza. Então veja bem. Aí você fala assim, o que isso tem a ver então? Vamos chegar lá daqui a pouco. Aqui nos capítulos 38 e 39 de Ezequiel, está nos falando da invasão de Gog, Magog, príncipe de Roz e de Tubal. Aqui, Roz, príncipe de Meseque, Tubal, é uma referência à nação russa. Qual vai ser a estratégia da Rússia de agora para frente? Por isso que eu disse no início, precisamos estar atentos aos acontecimentos que envolvem a Rússia e que envolvem Israel, porque tem a ver com esta guerra. E daqui a pouco eu vou explicar o que isso tem a ver com a gente. Então olha bem, a Rússia de agora para frente vai procurar se aproximar cada vez mais do Oriente Médio, se aproximar do islamismo. Por quê? Porque breve a Rússia irá tentar conquistar a nação de Israel. E aqui em Ezequiel fala desse quadro com detalhes assustadores. E Ezequiel aqui fala que as potências que irão se unir para invadir Israel se dividirão em 4 setores. Primeiro, aqui está falando Rei do Norte, que é a Rússia, Moscou está ao norte de Israel. Está falando de Rei do Sul, que consiste das nações ao sul de Israel, nós lemos agora. Rei do Oeste, representado por alguns estados da Europa, a União Europeia, que vai estar também ajudando. Rei do Leste, que é representado pelas potências asiáticas que estão a leste do rio Eufrates. Então o que acontece? A Rússia, que fazia parte da ex-União Soviética, que no período de 86 a 91, através de Mikhail Gorbachev, tivemos então a perestroika, com a desintegração de todos os países da União Soviética, e então eles se dividiram, criaram suas nações. Quando isso aconteceu, antes a Rússia era tida como uma potência imensa e desfrutava de muito mais respeito e causava muito mais espanto, muito mais terror às nações, ao mundo inteiro. Com a perestroika, ela perdeu muita força
uma grande potência mundial. E nós estamos vendo isso se construindo aos poucos. Vocês verem aí, a briga, Estados Unidos, China, esse negócio todo, vai por aí afora. Então o que acontece? Breve, a Rússia irá invadir Israel. E Deus então identifica os invasores de Israel, nos capítulos 38, versículos 5 e 6, que irão se unir à Rússia nesta guerra. Que são aqui, olha, Ezequiel capítulo 38, versículos 5 e 6. Pérsia, que é o atual Irã, né? A Etiópia, que está ao norte do atual Sudão, Put ou Líbia, que são as nações árabes africanas, que são Líbia, Argélia, Tunísia, Marrocos, Gomer, provavelmente a parte leste da Turquia e da Urânia, e Togarma, que é a região oriental da Turquia, próxima à fronteira da Síria. E aqui eu falo que além desses, muitos povos contigo. Resumindo, a Rússia irá liderar uma força militar pan-islâmica, ou seja, uma força militar de união islâmica. Serão os principais aliados da Rússia nesta guerra. Mas qual será o motivo principal desta guerra? O que vai motivar? Qual será a causa principal desta guerra? A Rússia vai desejar ser uma superpotência novamente, como na época da ex-União Soviética, né? A Rússia, e para isso a Rússia vai precisar de muito petróleo também. A Rússia precisa ter um suprimento ilimitado de petróleo para se tornar novamente uma superpotência militar. E embora a Rússia seja rica em reservas de petróleo, o que acontece? E outros, vou colocar outros recursos naturais também, esses recursos estão se esgotando, os poços de petróleo estão secando, e as áreas de exploração de petróleo que lá existe estão localizadas em áreas bem remotas, de difícil acesso. E a Rússia não possui essa, vamos dizer assim, esse recurso suficiente para explorar essa parte de petróleo, porque é de difícil acesso. O que a Rússia vai fazer então? Irá partir para conquistar o petróleo no Golfo Pérsico. Bom, o interesse da Rússia então será o petróleo. Beleza? Tá bom, entendemos isso aí. A Rússia quer petróleo para ela se tornar uma superpotência, considerando que a parte petrolífera do mundo todinho está lá, no Oriente Médio. Então o que acontece? Para os estados islâmicos, para os muçulmanos, eles não estão aí para petróleo, não. Eles não querem petróleo. Eles querem o quê? Eles querem Jerusalém para fazer dela sua capital. Eles querem o Santo Templo para servirem ali a Deus. Eles querem aquele território ali porque eles creem que aquilo lá pertence a eles. O que a Rússia vai fazer então? Vai fazer uma aliança com esses países que eu citei aqui? Vai fazer uma aliança
com o povo islâmico e vai dizer para eles assim: olha, vamos fazer uma aliança aqui e invadir Israel. Nós queremos o petróleo, vai dizer a Rússia. Vocês querem Jerusalém e o Santo Templo, né? Então tá bom. Vocês me dão o petróleo e eu dou para vocês Jerusalém e o Santo Templo. Entenderam aí? Os interesses? Então vamos partir para invadir. Fizeram a aliança. Aí você fala assim: ah, mas ninguém é doido de mexer com Israel, porque por trás de Israel está a potência do mundo, que é os Estados Unidos. A Bíblia não descreve no cenário apocalíptico nada que envolve os Estados Unidos. Parece que nós temos a impressão de que os Estados Unidos vai se unir a algum bloco na geopolítica, ou simplesmente vai ser eliminado, alguma coisa vai acontecer. Só sei que nesta guerra, quando a Rússia invadir Israel, Israel vai se sentir sozinhos, porque acima de tudo é uma guerra espiritual. Está entendendo? É uma guerra espiritual. Quem vai estar no comando desta guerra é Deus. Deus vai direcionar. Eu quero dizer para vocês que não importa o que aconteça ao planeta Terra, não importa o que aconteça ao nosso país, se é direita, se é esquerda, não importa o que aconteça, se vai criar blocos econômicos ou não, se vai criar outras moedas ou não. Eu quero dizer para vocês o seguinte: o Apocalipse é um quebra-cabeça que perfeitamente está se enquadrando no plano de Deus. Tudo! Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e Ele contempla tudo. E não se iluda, nada no nosso planeta está fora do controle do Altíssimo. Nada, 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 nada. Deus não está surdo, Deus não está cego, Deus está olhando tudo, contemplando tudo e todos. E a humanidade caminha toda para cumprir esse plano de Deus. E o último dia do plano vai ser o juízo final. O julgamento do mundo. Aí então, a Rússia une-se a esses países islâmicos